Bíblia, mas tem que ter a palavra, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 2, e verso 37. Ouvindo eles isto, e compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmão? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, aleluia, e tantos quanto Deus, nosso Deus, Senhor, chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E com muitas outras palavras isto testificaram e exaltavam, dizendo: salvai vós dessa geração perversa. Oh, glória a Deus. E de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, meus amados irmãos, Pedro começa a pregar o Evangelho depois que recebeu o Espírito Santo de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de receber da parte de Deus o poder de cima. Aí, aleluia, no mesmo livro que eu li, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Jesus estava querendo ir e subir ao céu de glória. E ele disse para os discípulos dele: ficai em Jerusalém, que até que do alto seja revertido, depois seja minha testemunha em Samaria, Judeia, até o confim da terra. E aí eles ficaram ali reunidos. Diz que era mais de 500 irmãos, mas nem muitos quer esperar, muito quer fazer do jeito dele. E só ficou 120 pessoas reunidos, sentados no mesmo proceder, no mesmo pensamento. E a Bíblia relata, meus amados irmãos, de repente veio um som e um vento impetuoso e encheu ele todo aquele recinto, e passou como língua de fogo repartido no meio deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em outra língua conforme o Espírito Santo concedia. Então nós não podemos ficar falando, aleluia, línguas estranhas, é brincadeira não. Oh, glória a Deus. É conforme o Espírito Santo concede. Louvado seja o nome do Senhor. Eu podia muito pular aqui e dizer muita coisa, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas eu tenho que pregar a palavra para você, que é a palavra que revela, o que liberta, é a palavra que santifica, a palavra que liberta, a palavra que justifica, e o sangue que liberta todo o nosso coração. O sangue limpa a nossa mente, a nossa consciência. É o sangue de Jesus. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, abre teu coração essa tarde. Não perca seu tempo nesse mundo tenebroso. O Pedro disse: arrependeis e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Escapa dessa geração perversa. Se arrependa do seu mau caminho. Eu quero dizer para você, para falar em arrependimento, eu tenho que começar lá atrás.
No livro de Mateus, capítulo 3, verso 5 em diante. Aí em Jerusalém surgiu um homem chamado João Batista. Vestia as vestes de pelo. Essa alimentação era gafanhoto e mel silvestre. E ele começou a pregar ali: arrependei-vos, que está chegando o reino de Deus. Aleluia. E veio fariseu, saduceu, vizinho de Jerusalém, para receber o batismo. Isso aí é de raça de vibra. Quem induziu vocês a escapar da vida vindoura? Não fica pensando entre si mesmo que é filho de Abraão, que Deus pode suscitar. Aleluia. Essa pedra, filho de Abraão. Mas convertei-vos, arrependei dos pecados de vocês, que o machado está posto na raiz da árvore que não dá fruto de arrependimento. Dá fruto de arrependimento digno para a salvação. Se arrependa dos teus pecados. Está chegando o tempo, meus amados irmãos. Só está faltando só nós arrepender dos nossos pecados. Porque o Brasil está desse jeito. Porque o povo não arrepende. O povo com o coração endurecido. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou desse jeito. Você não é desse jeito não. Você tem que mudar. Aleluia, oh, glória a Deus. Você precisa ser lavado. Você precisa ser transformado. Você precisa de nascer de novo. Mas nascer com quê? Nascer da água e do Espírito. E aí vem o arrependimento. Você vai arrepender através do Santo Espírito de Deus. E quando você não receber o Espírito Santo de Deus, você é velha criatura. Você vai fazer do teu jeito. Você vai falar do teu jeito. Você vai caminhar do teu jeito. Você vai responder desse jeito. Você nunca vai entregar tua vida verdadeiramente como precisa. O arrependimento de corpo e alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Só faz isso o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu sou cansado de contar meu testemunho, mas vou falar um pouquinho dele aqui. Porque eu era desse jeito. Fez raiva em mim. Nunca mais olho na cara dele. E o dia que eu ver ele, ele bate as botas. Aleluia. Mas o dia que eu aceitei Jesus como o único meu salvador da minha alma, e o Espírito Santo entrou dentro de mim. Alô, glória a Deus. Talvez tem gente que faz motivo de eu não gostar dele, mas eu tenho que gostar dele, porque está em mim é maior que está nele. Nele está o braço de carne, mas comigo está o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem dia que tem motivo de eu não gostar de ninguém, mas eu tenho que amar todos. O Paulo era um homem perseguidor chamado Saulo. Ele perseguia, prendia, matava e fazia o que queria. Mas um dia ele encontrou com Jesus. Quem encontra com Jesus é diferente. Tem mudança na vida. É nova criatura. As coisas velhas se passaram. Por isso Paulo escrevendo no 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, fez tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquele aleluia que falava palavrão, já não fala mais. Se xingava, já não xinga mais. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. A Bíblia relata, meus amados irmãos, cada um nós falar a verdade para os nossos irmãos. Efésios 4, verso 25, 24, 25. Cada um falar a verdade, não falar mentira. E não sair palavra torpe da nossa boca. E não apagar o Espírito Santo
que nós estamos selados por Ele para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu aceitei Jesus lá no Suriname, as coisas mudou. Eu já não fazia mal ao outro, mas eu entrava na frente da arma do outro para salvar a outra pessoa. Porque Jesus não veio para matar, Jesus veio para, aleluia, para salvar. E através dessas palavras eu disse para ele, uma vez no Suriname, aonde eu aceitei Jesus, ele puxou o punhal e ia dar no outro. Eu disse: ei, faça isso não. Oh, glória a Deus. Começou, meu filho. Não faça isso não. Jesus não veio para matar, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E ele disse: ei, falou pro outro: ei, se não fosse o irmão, eu ia te matar, mas eu não vou te matar. Aí nós sentou ali, aleluia. Eu comecei a conversar com ele e disse para ele que eu era daquele jeito também. E contei meu testemunho e disse: ei, é desse jeito. E já combinou os dois e voltou para casa debaixo da palavra que saiu da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Tem que ter mudança. Pastor, eu aceitei Jesus, mas eu sou desse jeito ainda fumo cigarro, aleluia, ainda vou na posada. Irmão, aleluia. É até bom, né? Era bom, aleluia. Se Deus não levasse em conta. Mas você sabe hoje que Jesus morreu na cruz do Calvário, sabe? Sei sim, pastor. Então lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, ele vai dizer que não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora o homem sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Agora tem que mortificar o corpo, esmurrar o corpo e todos arrepender dos nossos pecados, arrepender dos meus delitos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não vou ser julgado pelo varão que foi ressuscitado diante dos mortos. Aí Paulo pregando a palavra e muitos saíam. E eu disse: Paulo, eu vou continuar pregando, mas pode ir embora, vai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se arrependei dos teus pecados, que seja cancelado para você viver. Você está morto no delito dos teus pecados. Pastor, o que é isso? Eu estou vivo, eu como, bebo cerveja e faço tudo, mas você está morto, homem, através do teu pecado. O pecado é morte. No livro de Romanos, capítulo 6 e verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. É de graça, aleluia. Tudo pode ter Deus, para salvação é tudo de graça. Mas você beber uma cerveja tem que pagar. Você para comprar uma cerveja, aleluia, uma cerveja tem que pagar. Você para comprar um cigarro de maconha tem que pagar. Você, aleluia, para entrar na posada tem que pagar. Oh, meu Deus. Mas você paga. Tem condição de pagar, paga. Mas não tem o reino de Deus que é de graça. Mas como é que é de graça, pastor? Eu tenho que andar contra a mão desse mundo. Eu tenho que fazer só as coisas que o Senhor agrada. É verdade. Que o céu, aleluia, é ganhado por esforço. O céu é lugar de santo e santa. Por isso Moisés conta uma palavra, parece, no livro de Marcos, e dizendo que tinha 7 irmãos e casou o primeiro e não deu filho e morreu. O segundo casou também, não deu filho, também morreu. E o outro casou também. No final casou os 7 com ela
E aí morreu ela, morreu todo mundo. Aleluia. Aí um perguntou: ei, na ressurreição dos mortos, quem vai ser o marido dela? Aleluia. E Jesus disse assim, aleluia, para ele: ei, lá no céu nem se casa e não se dá em casamento, porque todos somos anjos de luz. Será que você vai viver desse jeito lá? Não. Lá você vai ver eu, anjo. Não sei a cor, mas o nome eu também não sei, porque o nome vai ser mudado. O nome não vai ser Deus Edino, não. Aleluia. O nome lá vai ser escrito na pedrinha. Aleluia. Mas isso é para quem anda contra a mão desse mundo. Pastor, você não tem desejo? Sim, tem, mas eu não posso fazer. Porque Paulo, escrevendo Gálatas capítulo 2, 18 e 19, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, vive em você, você não pode fazer o que você quer. Você não pode entrar na posada, você não pode beber cachaça, você não pode fumar, você não pode fazer muitas coisas disso. Você tem que andar contra a mão desse mundo. Ah, mas eu não consigo. Não consegue? Só falta você receber o Espírito Santo de Deus. O dia que você receber o Espírito Santo de Deus, você muda de pensamento. Você é nova criatura. As coisas velhas passou. Em Romanos capítulo 9, capítulo 6, quer dizer, quando Deus batiza, nós morremos para o pecado, mas ressuscitamos na semelhança da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje eu estou vivo. Hoje eu ando contra a mão desse mundo tenebroso. Hoje eu não tenho mais direito de fazer o que eu quero, falar o que eu quero, olhar o que eu quero. Não posso. Ah, mas é um castigo muito grande, pastor. É verdade. Porque, aleluia, quando vocês partirem dessa terra, lá não vai ter mais tristeza, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter enterro, lá não vai ter mais morte, mas só vida e amor, que lá mora o amor. Aleluia. E o amor chamado Jesus Cristo está aqui hoje para fazer morada no teu coração. Abre teu coração essa tarde e aceita Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Faça como Cornélio. Cornélio era gentil, mas reconheceu que tinha um outro maior que era ele, e ninguém podia chegar a ele que não abrisse a tua boca e aceitasse Jesus Cristo como o único Salvador. Aí ele foi e aceitou Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei dos teus pecados, que seja cancelado dessa geração perversa. Está vindo aí uma coisa terrível de novo. Você, aleluia, nunca imaginou que vai ser igual. Pastor, eu não acredito nisso. Não tem problema. Está vindo uma enfermidade aí, meu irmão, agora na cabeça. De 1000 sobra 300 e o resto morre. 70% morre. Mas eu quero dizer para você, mas se você tiver com Jesus Cristo, aleluia, você toma aqui e acorda lá com Ele, para a glória de Deus. Pastor, não faça medo em mim, não vim fazer medo em você, não. Eu vim falar a verdade para você. Quem tem visões, tem visões.
E quem não tem, não tem. E só tem quem busca. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pense, tudo de agora para frente vai mudar o governador, vai mudar o prefeito, vai entrar outro, vai mudar. Não. É eu e você que tem que mudar. Que aqui no mundo não esperamos nada, muita coisa boa não. Você pode ter iate, você pode ter casas boas, muita riqueza, mas se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você está perdido. Morreu aqui e acabou. A Bíblia disse no livro que escreveu Paulo aos Timóteo, capítulo 6, verso 6 em diante: viemos sem nada, e sem nada vamos voltar. Talvez você vai comprar aquela roupa tão bonita, dizendo, essa roupa eu vou vestir no casamento da fulano, eu vou vestir agora essa roupa no aniversário da minha filha. Você não pode vestir aquela roupa. Conforme o lugar que você morrer, você não veste aquela roupa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você morre num lugar que não tem acesso das pessoas. Aí quando você chegar, só tá um monte de osso. Aí vai fazer exame, observa você mesmo. Aí coloca um saco e coloca lá fora. E já não veste aquela roupa. E aquela roupa, quem ficou, sai. Vou dar a roupa para a irmã. Aleluia. Vou dar para o irmão essa calça, esse paletó. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele morreu. Para onde ele vai? Que a Bíblia diz, aleluia, Hebreus capítulo 9, verso 27, que o homem só pode morrer uma vez, depois segue o juízo. Mas pastor, o juízo, qual é o juízo? O juiz é celestial. Você quer saber o nome dele? É Jesus. Mas Jesus é juiz. Que é isso, pastor? Você não está falando besteira demais? Ele é o amor. Mas a Bíblia diz, Deus de muito tempo está dizendo, quem está com ele vai caminhando no jardim do Éden. Mas quem olha para trás, quem desvia dele, olha para trás, só vai olhar para trás, vê só o terrão queimando. Ele vai passando, você vai caminhando com ele, vai caminhando no jardim do Éden. Mas se você olhar para trás, só vai olhar o tição queimando. Só os tocos. Porque ele é fogo, é amor, mas é fogo que consome. Até para entrar na presença dele, que tem que ter santa reverência. Hebreus capítulo 13, 12 quer dizer, nos versículos final, até para entrar na presença dele, tem que ser com santa reverência. Não é de qualquer maneira, porque ele é amor, mas é um fogo consumidor. E aonde ele vai, esse fogo vai. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel, nos versículos, últimos versículos, Ezequiel teve uma visão que um trono, aleluia, a imagem de uma safira, e sentado nele. Mas já foi abrindo a visão dele, e ele viu o aleluia do corpo daqui para baixo, fogo, e do ombro para cima também fogo, e ele caiu de rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fogo, aleluia. A Bíblia relata, meus amados irmãos, no final todo vai ouvir a voz dele. O que morreu com Cristo vai levantar para receber a vida eterna, e quem morreu sem Cristo também vai ressuscitar para receber da parte dele a condenação eterna. Lá no livro, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh glória a Deus, de Daniel, capítulo 12, verso 2 em diante, ele disse: no final dos tempos, quem morreu, quem dorme em Cristo,
vai ressuscitar primeiro e vai receber a vida eterna, e os outros também vão levantar para receber o desprezo eterno, o horror eterno, que eu não desejo, nem se eu tivesse inimigo, eu não desejava para você. Louvado seja o nome do Senhor. É a coisa mais ruim do homem e da mulher, receber da parte de Deus, ser parte de mim maldito, para o fogo eterno que está preparado para os anjos do dia caído do inferno e o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você receber da parte de Deus, entra para o gozo do teu Pai, que está preparado em Deus da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer também: eu tive fome. Louvado seja o nome do Senhor. Você me desse de beber, você me desse de comer, quer dizer, eu tive sede, você me desse de beber. Eu tive forasteiro, você foi me visitar. Eu tive preso, você foi me ver. Louvado seja o nome do Senhor. Tive enfermo, você foi me visitar. Aí vai perguntar: quantas vezes, Senhor, eu te vi, se eu com fome, ou com sede, ou forasteiro? Ele disse: se você fizer isto para um despreterino, você faz a mim. Os que estão também à esquerda vão dizer: se a parte de mim, que eu tive fome, tive sede, tive forasteiro, tive enfermo. Ele diz: mas quanto tempo, Senhor, que você ouviu acontecer essas coisas? Ele disse: não, se você deixou de fazer para um desses meus pequeninos, deixou de fazer a mim, você agora vai ser lançado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na fornalha de fogo, com enxofre, onde o bicho nunca morre, aleluia, e o fogo nunca apaga. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, você precisa de abrir teu coração, entender que Jesus só, Jesus salva. Talvez você esteja dizendo: ah, eu tenho a Maria lá em casa, eu tenho 3 irmãs, uma já até foi com Jesus, todas as 3 chamavam Maria, mas nunca pôde fazer milagre. Não, nunca pôde salvar ninguém, só pregou o evangelho. Agora Jesus recolheu ela. Mas só tem um nome debaixo do céu, na terra, aonde só Ele que pode você ser salvo. Só Jesus Cristo que pode te salvar, e mais ninguém pode te salvar. É por isso eu disse: quem pode alguém escapar da minha mão? Ninguém pode escapar da mão dele. Hoje, se você faz o que você quer, você tira a vida dos outros, aí e vai, paga o advogado. O advogado diz: ei, meu cliente, aí você pagou para ele, ele te tira dali da cadeia. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia relata, meus amados irmãos, no livro de Mateus, capítulo 5, e verso 23 a 24 diante: se você discutir no caminho com o irmão, você se conserta ali com ele mesmo no caminho, e antes chega no oficial de justiça, ele pode te recolher e levar ao juiz, e você ficar lá até pagar o último centavo. Ainda está bom, você paga aqui, tá bom demais. Mas quando você passar dessa vida para o outro lado, aí já não tem mais. Dinheiro não compra, fazenda não pode trocar, advogado não tem,
Nós só temos um advogado no capítulo 2 da primeira carta de João. Lá nós temos um advogado. Mas esse advogado nesse grande dia, ele já não é mais advogado. Já saiu de advogado, já é juiz. Que coisa é essa? Estudou mais um pouco, cresceu mais um pouquinho. Papai diz agora, larga de ser advogado, meu menino. Vai agora sentar lá no juiz, lá no trono branco. Vamos chamar esse povo. Vamos chamar esse povo rebelde. Que eles achou que me compravam. Aleluia, com a farsa deles, com a capa deles, aleluia, com palavras bonitas deles, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora não. Oh, aleluia. Meu filho agora é juiz justo. Não vai dar chance àquele que não merece a chance. E não vai ser, aleluia, fazer juízo do jeito dele, não. É do jeito do pai. Se o pai dele disser, meu filho, esse pode ir para o céu, manda. Mas esse não, meu filho. Mas papai, esse filho, aleluia, eu gostava tanto dele. Não. Pronto, acabou. Lança pro pá. Aleluia. Aí muitas pessoas acham, rapaz, será que é desse jeito mesmo? Será que Deus vai fazer isso com nós? Vai. Porque Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, que te dá chance todos os dias. Todo dia te chama. Você peca de ser, sai desse pecado, vem pra cá, vem pra mim, eu te perdoo. Você disse não, não tem problema, vou continuar fazendo o que eu quero. Eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito. Então o ditado, pau que nasce torto, até quando queima a cinza é torta. Mas é mentira do Satanás. Jesus quer te salvar. Aleluia. Não tem um negócio do ditado? Eu sou desse jeito mesmo. Aleluia. E eu faço e faço. Mas não é assim não. Mas na hora lá vai ter choro e range de dente, lamentação, querendo fugir, mas não pode fugir. Aqui você foge, você faz o que você quer, você cai na prostituição. O teu pai e a tua mãe quer te bater, você foge. Eu vou fugir com ele, vira as costas para ela. Mas naquele grande dia não vai ter jeito não. Vai ser julgado um por um. Aleluia. Aleluia. Eu estou arrependido. Não, agora não adianta não. Arrependei quanto é tempo. Agora arrependei dos teus pecados, que seja cancelado os teus pecados. O Senhor é rico em misericórdia para te perdoar. Mas agora eu ainda estou nova demais ainda, estou muito novo. Eu vou brincar um pouco. Eu quero dizer para você, o dia de amanhã você não pertence a você. Porque lá em Lucas capítulo 12, verso 13, Jesus conta uma parábola. Entra na cidade e o jovem vem para ele e disse: mestre, manda meu irmão dividir a herança comigo. Jesus chama ele à parte e diz: ei, cuidado com a avareza. Eu também não fui enviado aqui para ser repetidor entre vós, e nem juiz. E o reino de Deus não é o que você possui. Ele contou a parábola de tinha um certo homem muito rico, que tinha uma herdade muito grande. E ele olhou e razoou com si mesmo. Disse: é muito fruto, e eu vou derrubar esse celeiro pequeno e faço o celeiro grande, e colhe meus produtos
e disse para minha alma: tem depósito para muitos anos, vamos comer, regalar, vamos festejar. O Senhor olha para ele e diz: ei, louco, hoje mesmo eu requerei a tua alma. Oh, glória a Deus. O que tem preparado é para quem? Oh, aleluia. Você é rico para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aleluia. No capítulo 12, aleluia, do mesmo livro, e no verso 34: aonde que está o meu tesouro, teu tesouro, ali também estará teu coração. Por isso Jesus disse: não outro há nada tesouro aqui na terra, porque o ladrão pode roubar, a taça pode roer, mas se o pai tesouro lá no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh, glória a Deus. No livro de Lucas, capítulo 16 e 19, lá conta também a parábola, o próprio Jesus contando. Diz que tinha dois homens, um chamado Lázaro, que tinha muito pobre, enfermo, cheio de chaga, e os cachorros vinham lamber as costas dele, e ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas o rico também era muito rico, vestia de púrpura, linho fino, regalava festa em cima de festa. E Lázaro ali, olhando talvez cheio de lepra, e desejando dizer: ei, será que não vai cair nada hoje da mesa para me comer? E a Bíblia relata que ele morreu, o Lázaro morreu. Aleluia. Aí veio dois anjos, levou ele embora. Aleluia. Oh, glória a Deus. E levou ele e deixou ele lá no seio de Abraão. Descansa, para descansar. Aleluia. E logo em seguida também morreu rico. Saduceu, não acreditava em ressurreição. Aí morreu e foi sepultado no inferno de fogo. Aí chega lá no tormento, aí começa a mendigar. Aí vê Lázaro lá do seio de Abraão e disse: pai Abraão, manda que Lázaro põe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado. Abraão olhou para ele e disse: filho, você recebeu aí vida aí na terra, e Lázaro mesmo, mas foi o mal que ele recebeu. Agora ele está aqui consolado. Aleluia. E você atormentado. E além disso, filho, tem um abismo entre mim e ti. Nós não pode passar para lá, e você não pode vir para cá. Mas pai Abraão, aleluia, manda que eu ressuscito e vou lá. E tem 5 irmãos lá que eu não quero que eles venham para cá. Aleluia. Filho, tem Moisés e os profetas. Se não acreditar, jamais acreditar que ressuscitou alguém no meio dos mortos. Quem está no céu não acreditava e não acredita, não sei se até hoje, que tem anjo, que tem espírito, se tem ressurreição. Ele não acredita, mas lá ele acreditou. Quando ele viu lá, ele viu: tem 5 irmãos e eu preciso de pregar o evangelho. Já era tarde, Lázaro estava lá
ajudar Lázaro, alimentar Lázaro, fazer o evangelho lá com Lázaro, mas não quis, endureceu o coração. Mas quando ele viu Lázaro na abundância, no consolo eterno, ele tem o desejo de pregar o evangelho. É tarde. Não tem oração de Ave Maria, não tem padre nenhum, não tem apóstolo nenhum, não tem sacerdote nenhum para orar, e o Senhor responder e tirar ele de lá. Aleluia. Não tem ninguém que possa orar para tirar ele lá do fogo. Mas o Senhor não ouve, não ouve. Ele disse, Ezequiel 8, que pode gritar no ouvido dele, que ele deixa passar batido. Aleluia. Não escuta. Sabe por quê, meus amados irmãos? Ele está dando muito tempo. Ezequiel capítulo 12, verso 1 diante, o Senhor Ezequiel, aleluia, filho do homem. Esse povo, Ezequiel, eles têm olho, mas não vê. Eles têm ouvido, mas não ouvem, porque são rebeldes. Somos casa rebelde. Eles não querem ouvir. Está vendo, mas não faz que não veja. Está ouvindo, tampa os ouvidos. Mas aquele grande dia, ele vai querer ouvir. Mas já é tarde. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha amada irmã,